uma coisa nova na história da humanidade. Até o século 17, 16, não tinha ideia de indivíduo tão forjada como há hoje. E o que vem essa questão do universal, não regendo mais os particulares? Por exemplo, não há um padrão universal de moralidade. A moralidade agora não é um padrão universal que todos os homens têm que ceder, mas cada um vai ter o seu conceito de certo ou errado. É nesse sentido. Mas veja só algo interessante. Jean-Jacques Rousseau ainda buscava a verdade. O homem ainda tinha a pretensão de conhecer a verdade. Mas para ele conhecer a verdade, ele tinha que abandonar o dogma de fé. Mas o que está acontecendo? Quando vem Hegel, o racionalismo está fracassando. E ele percebe isso. Porque apenas o dogma racional não traz as verdades da existência humana. Sentido para a morte, por exemplo, sentido para a vida, sentido para a natureza. E em Hegel, todas as possibilidades racionalistas, não racionais, mas racionalistas, foram esgotadas, porque o racionalismo, o iluminismo fracassou. Então há o abandono agora do pensamento antitético. O que é o pensamento antitético? Se isso é certo, antítese do certo é o quê? É o errado. Então Hegel vai dizer o seguinte: não, o racionalismo fracassou, nós temos que dar um jeito de trazer uma síntese ao racionalismo. Há uma mudança na filosofia radical, e há uma mudança não só na filosofia, mas em como ela é aplicada, o seu método. Então passa agora a síntese, e a síntese é a base conceitual do relativismo. A nossa mocidade não fala assim: isso é relativo. Por que você não entende a cabeça do seu filho? Por que você não entende a cabeça dos jovens de hoje em dia? Eles pensam diferente de vocês. Porque eles processam o pensamento de maneira diferente. Eles pensam em forma de síntese. Tudo é relativo. Há muitas verdades, há muitos caminhos. E você pregar hoje para essa geração a exclusividade do cristianismo? Então o que está acontecendo? A síntese é a base conceitual do relativismo. Pastor, ainda não entendi que síntese é isso. Vamos explicar, vamos ilustrar. Você já viu que o catolicismo lá na Bahia tem alguns ritos e algumas práticas do catolicismo romano lá da Praça de São Pedro, da ortodoxia católica, mas ao mesmo tempo tem algumas participações, por exemplo, do candomblé, das experiências religiosas afrodescendentes. Já perceberam isso? Por quê? Isso é síntese hegeliana. Pastor, mas eles sabem isso, eles não sabem. Eles não sabem. Mas os filhos de Zacar precisam saber. Por isso que esse Paulo é importante. E falar sobre cosmovisão hoje na vida da igreja, muitas vezes é chato, ninguém gosta. Porque deixou-se de falar sobre isso. Atribuir isso a um academicismo. E nós vamos olhar no final da nossa exposição aqui, que esse não era o pensamento, e muito menos o legado da reforma protestante. E nós pertencemos a uma igreja reformada. Então o que está acontecendo? Há a síntese. Não há o contrário, a antítese. Na verdade assim, tem uma tese, gera uma antítese, mas a resposta não está nem na tese e nem no contrário da tese. Está no sincretismo das duas, numa síntese. É assim que seus filhos e netos pensam. Vocês não tenham dúvida disso. É assim que seus professores deles pensam e ensinam. Vocês não tenham dúvida disso. É nesse pensamento que surgem, por exemplo, frases populares. Todos os caminhos levam a Deus. O que é isso? Isso é síntese hegeliana. A voz do povo é a voz de Deus. Síntese. Pastor, mas eu não consigo ter essa visão toda que o senhor está colocando. Eu sei disso. Por isso que existe a igreja. Por isso que existem os pastores. Por isso que existe aquela livraria ali, aquela pequena livraria, para te municiar de entendimento, de conhecimento. E o que acontece? A relação entre fé e racionalidade vai sofrer também os seus efeitos, ou seja, a síntese existencialista, entre fé e razão.
E então, nesse turbilhão de falta de verdade, de síntese, de abandono das verdades de fé, surge um teólogo e um filósofo chamado Søren Kierkegaard, no século XIX. E ele vai compartimentar a razão e a fé. Ele vai dizer o seguinte: não tem um jeito de dar as mãos, a razão com a fé. Há um jeito de solucionar esse divórcio que a modernidade, o iluminismo, a síntese causou. E ele então vai valorizar tanto a razão, ele continua sendo um racionalista em certa medida, valoriza a lógica, mas ele também vai valorizar a fé, mas de forma desunificada, e não um conceito unificado, por exemplo, como na Reforma, como nós vamos ver. Então o Kierkegaard vai entender mais ou menos assim: na fé, no superior, não pode haver o quê? Explicação lógica, não pode haver razão. No campo superior só há otimismo, dado pela fé. No racional, quando o homem vê, olha para a Bíblia, olha para a história e pensa apenas em termos de lógica e de cognitiva, apenas de no seu caráter cognitivo, ele vê, há um pessimismo. Mas então como é que eu uno essas duas esferas da existência humana? Fé e razão. Ele vai dizer o seguinte: através de um salto de fé, mas uma fé indeterminada, uma fé que não pode estar com os seus rastros e o seu laço na história. Porque estudar a história, estudar a linha do tempo, é usar a razão. E quando você faz isso para a Bíblia, isso não funciona. Então ele defende o salto de fé. A fé pertence ao não racional. É por isso que a fé hoje, vamos trazer aqui com a realidade nossa, é por isso que a fé hoje, a fé se tornou fé no quê? Na fé. Andar com fé, que a fé não costuma. É isso. É fé na fé, desprovida de racionalidade e de historicidade. É isso que está acontecendo. Eu estou dando uma base conceitual, queridos. No racional não há mais a esperança de resposta unificada. O homem se torna uma máquina do racional. E para se encontrar sentido para a vida, propósito para a vida, propósito de existência, apenas um salto de fé do inferior, ou seja, da razão, para o superior, para a fé. Então surge o misticismo. Isso aqui é bem schefferiano mesmo. Eu sou um schefferiano. Ele é o meu pastor de cabeceira, tá? Então surge o misticismo do nível superior e a linguagem. O que quer isso dizer? No superior está o não racional, ou seja, apenas palavras conotativas e não denotativas. Ou seja, nenhum conteúdo sobre Deus, nenhum Deus pessoal, apenas a palavra. Porque cada um vai definir o conceito e a realidade sobre o seu Deus. No inferior, no campo racional, Deus está morto. O homem está morto. Deus está morto no sentido de ele não poder o quê? Ser alcançado pela razão. Não é que Deus está numa sepultura. É que o homem está morto e Deus está morto em termos de revelação. O homem não crê mais na inspiração das Sagradas Escrituras pelo Espírito Santo. Isso não pega mais. Esse negócio de revelação não funciona mais na sociedade. Então há apenas palavra conotativa. Você quer ver como que isso é real nos nossos dias? Quando você fala assim, Jesus, quantos Jesus estão sendo ditos aí hoje em dia? O Jesus que a teologia da prosperidade prega é o mesmo Jesus que o nosso? O Jesus registrado no Alcorão dos muçulmanos é o mesmo Jesus que o nosso? O Jesus do seu colega de trabalho é igual Jesus, o mesmo Jesus que o nosso? A palavra é a mesma, mas apenas conotação, porque não tem como definir essa palavra na história, porque o racional está falido, porque a Bíblia, segundo eles, contém erros históricos. Esse é o caos, essa é a crise. Eu vou pular o Wittgenstein,
Porque o Wittgenstein, um outro filósofo, vai falar o seguinte: no superior está só o silêncio. Existe o propósito da vida, existe a realidade objetiva da vida, mas é impossível o homem chegar até lá. Quem faz letras aqui, o Walter eu sei que faz, o pessoal das letras vai estudar posteriormente o curso de pós-graduação, um curso de graduação, talvez veja isso de en passant, vai estudar a linguística. E a linguística na cabeça de um filho de crente vai o afastar de Deus se ele não tiver uma boa teologia. Vai afastar. E tem o seu pé em Wittgenstein, porque ele vai falar que linguagem conduz apenas a linguagem. São apenas palavras. O discurso bíblico é apenas palavra, não tem fundamento na história. E cada geração vai interpretar do seu jeito o que está escrito. Porque se perdeu o conceito, o conteúdo histórico da historicidade, da narração ou da revelação do Espírito Santo. É isso que está acontecendo hoje nas universidades, por exemplo, nos púlpitos. Achei pastor que pensa assim. A influência então do existencialismo na teologia. Agora, quando eu falo existencialismo, você sabe que é filosofia existencial. Então, mais uma vez, o que acontece? O problema das teologias modernas, teologia liberal, neoliberal, teologia neo-ortodoxa, o problema central, existem muitas variações, muitos detalhes diferentes e contraditórios, mas há um problema central, e o problema central é o desequilíbrio entre transcendência e imanência, ou seja, entre fé e razão. E alguns expoentes da teologia neo-ortodoxa, já falei, só passando, Karl Barth, Nagel e Paul Tillich. E para a teologia neoliberal, nós temos esse seguinte quadro: no superior, o não racional e não lógico, uma experiência de crise de primeira ordem. Você vai ter uma revelação pessoal incomunicável no seu espírito, com a manifestação de Deus a partir das Escrituras, mas não que as Escrituras sejam palavras inspiradas por Deus, é que elas podem conter a revelação de Deus, na medida que a tua experiência espiritual lhe conduzir até Deus. Olha que loucura! E está cheio de pastor que crê assim, prega assim, cheio. Nós vivemos a apostasia, amados irmãos, nas instituições de seminários, instituições teológicas. Não percam isso de vista. Porque a igreja, eu vou fazer um parênteses aqui, porque a igreja assumiu um catolicismo tardio, onde atribui apenas o pastor todas as assistências sociais ou pastorais. A igreja não faz mais nada, isso é atribuição do pastor, ele que visita, ele que faz tudo, a igreja não faz. E o que acontece com isso? Acontece uma acomodação da igreja, uma experiência de crise de primeira ordem, ou seja, a fé que não pode ser conferida e não tem conteúdo comunicável na história, apenas existência. Apenas existência. E no racional e lógico, a Escritura ainda contém, está cheia de erros, é o pessimismo. Essa é a teologia neo-ortodoxa. E quando eu estava falando sobre o pastorado nos nossos dias, o papel do pastor ele é reduzido pela igreja, pela acomodação da igreja, que pensa de uma maneira católica de ver o ministério pastoral, onde tudo é apenas focado e atribuído ao pastor, e os crentes então se acomodam nesse sentido. Mas eu estou falando isso e não me vem à memória por que eu estou falando disso. Tem uma razão de eu ter feito essa digressão, de eu ter feito esse parênteses, que me fugiu. Se voltar no final, eu falo. Tem uma razão por que eu fiz aqui uma crítica do ministério pastoral hoje, via de regra, nas igrejas. Me fugiu. Me fugiu. Enfim, nós chegamos então no resumo do problema epistêmico, do problema do conhecimento, do problema epistemológico. Eu não me lembrei o que ia falar. Enfim, resumindo o problema epistemológico, para a gente chegar na última parte, o que acontece? Esse é o resumo que eu coloquei aqui.
a relação harmônica entre racionalidade e fé, o que acontece agora nos nossos dias? A razão passou a ser autônoma e separada da fé. Outro problema, o campo unificado de conhecimento, uma fonte epistêmica de conhecimento e sentido para a vida, passou no nosso dia, ou seja, ela sucumbiu ao conhecimento fragmentado e irracional. A irracionalidade. Outro ponto, os universais regentes particulares passou nos nossos dias a preeminência dos particulares. É a exaltação do indivíduo apenas. E o conceito de verdade absoluta passou a ideia de verdade individual ou comunitária. Cada comunidade tem a sua verdade. Bom, gente, caminhando para a parte final, eu quero dizer o seguinte: o que isso tem a ver com a igreja e qual é o desafio da igreja quando ela se depara com essa crise toda do conhecimento da igreja, do mundo? O cristão, então, como que ele deve se portar em relações com a saída disso? Triste, muito triste, é negar a oportunidade que os teólogos como Karl Barth ou Tillich perderam quando se depararam com o existencialismo e com a frustração do racionalismo. Por que eles não voltaram para a reforma? Mas eles aderiram, eles tomaram de empréstimo a filosofia existencial e aplicou a teologia. Ao invés da teologia reinar soberanamente, ela sucumbe à teologia. Então nós temos uma teologia que é antiteologia. E até porque a filosofia existencial é uma antifilosofia. Nós temos hoje um empobrecimento na área filosófica. Amados, eu quero lhes dizer o seguinte, caminhando para o último ponto, que é esse: o cristão, o enfrentamento dessa crise toda. Nunca houve problema epistemológico para os reformadores. Nunca houve. Sabe por quê? Porque para os reformadores, para os presbiterianos, como John Knox, por exemplo, como Simon, por exemplo, não há e nunca houve desequilíbrio entre imanência e transcendência. Não há tensão na relação natureza e graça, ou seja, superior e inferior. Cada uma tem o seu espaço e caminha harmonicamente. E a premissa da teologia reformada, sabe qual que é? A premissa da teologia reformada tem o seu pezinho na teontologia, vocês viram aqui, ou seja, sobre o ser de Deus. Deus, no pensamento reformado, ele é triuno, infinito, pessoal e que se revela. Trino, mas que perfaz a unidade e a diversidade na pessoa da Trindade. A Trindade, como consequência disso, ela sempre falou, ela sempre teve linguagem. Fazer um anacronismo aqui. A Trindade sempre teve linguística. Enquanto os acadêmicos estão achando que isso é coisa nova, do século XIX, século XX, a Trindade sempre se comunicou, porque é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós pensamos e nos comunicamos por quê? Porque somos feitos à semelhança da Trindade, a semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. O homem fala porque foi criado à imagem de Deus. E Deus falou. E falou ao homem, falou aonde? Numa experiência existencial? Não, falou na história. Não falou sobre ciência. Não falou sobre história. Mas falou na história. O Deus transcendente falou a nós. E usando-se da sua imanência também nos seus santos profetas e apóstolos. Esse é o pensamento reformado. Não há essa confusão, esse desequilíbrio. Então a visão reformada, para encerrar aqui, irmãos, a última parte para caminhar, a visão reformada da relação entre racionalidade e fé, por exemplo. O presbiteriano, o reformado, tem uma fé que pensa e uma razão que crê. Os reformadores não condicionaram a fé ao intelectualismo, isso não. E por outro lado, nem a irracionalidade, por exemplo, de um salto de fé de Kierkegaard. Kierkegaard era filho de pastor. Nietzsche tinha herança, berço protestante. Isso está muito próximo de nós.
seus filhos. Insistam nisso. Insistam nisso. Por mais, de repente, árido que seja esse assunto, hoje. Olha só essa questão da relação racionalidade e fé. A palavra do teólogo Micken me diz assim: as fontes de conhecimento exteriores à Bíblia são importantes, precisamente na recepção, compreensão e interpretação da palavra de Deus nas Escrituras. Sem pelo menos um conhecimento básico da natureza, olha a questão da ciência aí, da história, das línguas, olha a questão da exegese aí, bem como sem algum princípio explícito ou implícito de lógica e de interpretação, nós seríamos incapazes de compreender absolutamente qualquer coisa da Bíblia. Então, o reformado presbiteriano ele usa da razão para entender a Bíblia, mas sem descambar a Bíblia à irracionalidade, aos erros históricos. Ele continua: por outro lado, o conhecimento de todas essas fontes influencia certa e inevitavelmente o que pensamos que Deus esteja dizendo nela para nós. Da mesma maneira, uma fé formada